Eu acredito que é uma tarefa, por parte daqueles que se interessam ao acontecimento da cruz, entender quem é Jesus. É o básico, é o necessário para o processo redentivo da qual foi instaurado nele, eu digo messianicamente. E um detalhe importante de tudo que o pastor eu vou pregar aqui, a pedido do meu Senhor, e vou traduzir esse texto ao pé da letra, é que o evangelho que o Senhor nos pregou são as pérolas dessa fé. E o entendimento que estas pérolas, esta riqueza de graça que Deus derramou pela vida do seu filho, ela se dedica, a ser lançada sobre aqueles que têm a receptividade e a posição de querer ser discípulo. Vocês podem notar no evangelho que Deus não se dedica pelo filho com essa tarefa de abranger com as suas verdades e dedicações particulares, e eu me refiro ao discipulado no que diz respeito à sociedade, no que diz respeito ao mundo. A grande parte do seu discurso, da sua fala, do seu ensino, das suas pregações, se voltam para aqueles que creram e permaneceram até o fim. Realmente sabe que durante o percurso da popularidade do nosso Senhor como Jesus e Messias, muita gente passou pelo caminho dele, muita gente saiu do caminho dele, mas aqueles que ficaram, viveram e desvencilharam aquele acontecimento, até de João 17, de ver o Senhor dedicado até mesmo interceder e orar por eles para que nenhum se perdesse. Então fica muito claro que antes da igreja surgir, eu digo igreja no sentido comunidade, que esse processo de Deus ter contato com o homem no que diz respeito ao Cristo, se inicia entre aqueles que querem estar com ele em sujeição. Nós temos que dividir público de discípulo. As pérolas foram confiadas à parte do Senhor nessa igreja para se dedicar a formar aqueles que creem nele a serem discípulos. Não adeptos de uma igreja, não simpatizantes ou coisa do tipo, que o cristianismo adora valorizar. Nós não temos nenhum tipo de apego. Até inclusive com essa ideia de que esta igreja aqui onde estou agora, ela esteja repleta de pessoas concordando com tudo que eu falo. Porque nós não vivemos desse populismo e dessa popularidade no trabalho que a gente faz. O trabalho que a gente faz só é possível ser colocado em prática por aqueles que têm a marca do discípulo. Vocês sabem o que eu estou falando aqui. Ninguém avança para onde a gente está avançando, ministerialmente, se não tiver muita certeza de crer e amar esse Jesus. Então nós temos essa tarefa de não professar um Jesus que seja institucional, de que seja cultural, de que seja tradicional, ou de uma tradição, ou oriundo de uma filosofia. Mas de tudo que, obviamente, se diz ou se revela ser a pessoa dele. Nós temos essa tarefa, nós temos esse compromisso. E eu espero que você realmente tenha essa posição. De entender e compreender que o teu lugar aqui, estar aqui hoje, você está deixando claro para mim, que você realmente quer ser um servo desse Senhor e um discípulo dele. Fui claro? Amém. Porque tudo que eu vou dizer aqui se dedica a esse interesse. Formar uma igreja feita de discípulos e não o contrário, uma igreja do povo. Porque essa igreja é a escória. Segue a homens, instituições e o Estado. Bom, eu quero começar por esse primeiro detalhe, do Senhor sempre se dedicar a usar esse tipo de analogia, cujas expressões até aqui no texto que eu li com vocês, ele utiliza ceifa, semeador, ceifeiro, semente. E por quê? Porque o interesse realmente dele com aqueles que escutavam e eram homens do campo, o interesse dele era fazer com que aquelas pessoas compreendessem e entendessem como o reino de Deus, por ele, funciona aqui, entre os homens. O propósito realmente era aqui, dar o entendimento para todos aqueles que o escutavam de como isso funciona. A abrangência desse acontecimento na vida do homem, o que
requisita e exige, assim como certas profissões e detalhes de trabalho e empenhos, existem regras, existem orientações, planejamentos, organização, etc, etc. O reino dele também funciona da mesma maneira e da mesma forma. Para ser mais simples na minha fala, todos os caminhos não levam a Deus. Se na vida isso não é possível, muito mais ainda no que diz respeito ao evangelho e redenção. Existe um plano, existe um propósito, existe um objetivo que ele traçou e os homens precisam conhecer. Então o propósito realmente era fazer essa verdade funcionar na cabeça daquele povo. E eles entenderem e compreenderem exatamente isso. Como este reino atua no que diz respeito ao homem, no que diz respeito à redenção. Eu vou dar um exemplo aqui. Semente, por exemplo, quando ele usa a palavra semente, ele se refere a uma estrutura, a uma unidade. E unidade reprodutiva, que dela vem a vida, e a vida redentiva. A semente no evangelho dele é a palavra dele. A semente no evangelho dele é ele mesmo, é a providência de Deus, é a unidade. Uma unidade que não se quebra, uma unidade que não se rompe, uma unidade que não se despedaça, porque é absoluta, porque é plena, é perfeita. E quando o Senhor entra nesse detalhe na parábola do semeador, até lá em Mateus 13, verso 8, ele deixa claro que é uma semente cuja estrutura e unidade reprodutiva não germina em ambientes que não estejam adequados. Vamos ler o texto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Amém? E se você ler a palavra do semeador, obviamente eu estou tentando ser mais simples aqui, objetivo, você vai chegar nessa conclusão. Tudo aquilo que Deus é em perfeição e plenitude, para entrar no homem ele tem que estar adequado. E aí em poucas palavras ele deixa claro, o reino de Deus se manifestou, é para todos, mas não se cumpre em qualquer um, ou de qualquer jeito. Não é simples, entender? Precisa ser inteligente. Não, precisa ser sincero, na minha opinião. Não pode ter maldade no coração para mudar isso aqui. Não pode tornar Jesus pop, ou político, ou filósofo, porque aqui é o pastor que guia a ovelha. É a semente que entra no coração, e no coração que não existe impedimentos para ele, mas extrema sujeição. Então notem vocês que em poucas palavras e tradução de expressões, você chega à conclusão exatamente do que ele está querendo dizer, do que ele está querendo falar. E ele quer que você entenda. Para que quando surta, ou venha despertar em você certo interesse, você não venha com comportamentos diversos, ou isso com certas indisciplinas, porque ele quer ser exato, como também ele quer liberdade para a atuação. O reino dele se aplica ao homem, sob circunstâncias de aprovação. Então, baseando-se nisso, no que o pastor já falei até agora aqui, de entender e compreender como o reino dele funciona, no que diz respeito ao homem, você vai também obter a mesma compreensão da descida dele aqui nesse mundo e da sua manifestação para o mundo e para a época em que ele estava, onde se dividiram ali vários públicos, vários tipos de pessoas, diante do que ele dizia e falava. Isso é normal, é natural. Que as pedras fiquem de um lado, os espinhos do outro e vice-versa. Há divergências e diferenças de público. Mas só um se salva aqui. E aquele que está mais adequado. Aquele que está mais preparado, mais sujeito. Como se o Senhor tirasse qualquer expectativa de que alguém aqui se salve somente por convicções próprias. Uma coisa bem simples de se entender. Segundo detalhe importante, agora eu vou entrar direto no texto que eu li, João 4, verso 32 ao 34, nós vamos retomar a leitura aqui, há um detalhe importante que eu quero só registrar aqui com os irmãos, vamos lá. Ele, porém, lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
Bom, eu entendo que aí, nesse momento, com os discípulos, ele está dando uma direta para eles, tá? Porque é uma maneira própria do Senhor falar, como ele falou com esses homens, do que diz respeito à sua missão. Até vou abrir texto com os irmãos aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Lucas capítulo 14, verso 33. E qual foi a direta que o Senhor deu aos discípulos? A unidade de sujeição dele com o Pai, que exigia renúncia e obediência, que ele deixa meio que claro aí, que seguiria para os discípulos também como padrão de relação entre ele e aqueles homens. Entendeu? Ao mesmo tempo que ele demonstrava estar, né, dentro dessa unidade com o Pai, de extrema sujeição e obediência e renúncia, ele deixa claro para os discípulos o quê? Esse padrão segue para a minha relação com vocês. E para aquilo que vai ser desenvolvido a partir de agora. E todos sabem aqui que, até lá em João 6, muitos deixaram ele a partir do momento em que ele exigiu que essa unidade, que essa sujeição, que essa obediência e renúncia se estendesse para a igreja dele também. Então, qual a importância? Estaria o Senhor aqui nesse momento também dedicado a fazer esses homens entender e compreender o chamado dele? É uma coisa meio que óbvia. Em alguns momentos o Senhor deixa claro que eles já estavam até adiantados em relação a essa consciência do que diz respeito a outros que passavam pelo caminho do Senhor. Mas o fato é de que todos eles estavam sendo preparados para essa relação. Se você quer entender, esse ambiente é próprio para isso. É exatamente a nossa tarefa aqui hoje. Saber aonde estão essas pessoas que vão realmente se dispor a sentar em cima dos calcanhares e demonstrar sujeição e atenção a ele no que diz respeito às suas exigências, aos seus requisitos. Qual a importância naquilo que eu falei agora aqui como segundo ponto? Que o desafio não é entrar dentro da igreja, e muito mais escolher a igreja. Mas ter a certeza dentro de você, se você quer ser um discípulo. Olha, nós chegamos num ponto que não sabe mais aonde tem uma igreja, sem esquema. Eu sou coberto de perguntas assim no meu trabalho e eu não sei o que falar, eu não sei o que recomendar. Porque o sistema todo está fechado com a ordem mundial no que diz respeito à teologia e também visão institucional. E meio que eu até me desespero, porque eu não sei o que receitar. Nós vimos que não seria a minha preocupação. Tá? Eu digo de que diz respeito como acolher essas pessoas. Aonde destinar essas pessoas para que ela tenha a educação da fé verdadeira, para que ela tenha a orientação correta e certa. Porque se ela tiver dentro dela a certeza de que ela quer servir a Cristo e pagar o preço do discípulo, ela vai buscar essa verdade. Ela vai se dedicar como eu me dediquei. E não tenha dúvida que ela vai ser amparada pelo Senhor a chegar nesse conhecimento preciso do que ela precisa para servir a Cristo. A questão é que a preocupação não seria o conhecimento, mas o que as pessoas querem com isso. E eu falei para vocês, neste chamado não tem espaço para o idealista, só para o discípulo. Porque até o conhecimento de Cristo aqui não pode virar discurso. Como hoje mesmo eu criticava na rede social a atitude de um político de subir em cima de uma tribuna de uma dessas igrejas que vocês sabem quais são, né? As prostitutas do Estado, e reverter um texto de Mateus 24 tão importante para a igreja para fazer campanha eleitoral para um prefeito que estava do lado dele, pervertendo todos os sentidos e significados mais precisos desse trecho que ele usou, com esse objetivo de atingir a aprovação eleitoral. Então olha só o que pode virar esse escrito na mão de uma pessoa que não tem interesse em servir a Cristo, como foi o diabo no deserto com o Senhor, de usar a escritura em favor das suas mentiras. Então a preocupação não é o conteúdo a ser passado e
obviamente, sendo conteúdo legítimo, é o que as pessoas querem com essas verdades. Você vai pegar isso e vai fazer o que com isso, filho? Você vai sentar aí para me escutar falar com qual objetivo? E vocês que são aqui desse ministério sabem que o que mais teve aqui nessa igreja, durante todos os anos que existe esse ministério, foi gente que entrou e saiu, pô. E poucos aqueles que ficaram, porque eles chegaram nessa conclusão: eu vou fazer o que com tudo isso que eu escuto dele? Ou daqueles que pregam aqui, e é uma verdade. Vai fazer o quê? Vai montar uma escola dominical? Vai montar um canal no YouTube para ficar tratando temas diversos? Que inclusive eu tenho um. Essa é a realidade. Você vai fazer o que com esse conteúdo? Você vai usar para quê tudo isso? Talvez como eles. Em teu favor, montando uma igreja, montando um grupo empresarial da fé, para defender os teus interesses. Então é uma coisa meio que óbvia da parte do nosso Senhor, que ele estava num processo seletivo. Entenda, seletivo no sentido de saber quem queria. Não dele escolher a dedo. Por mais que há alguns casos ali que ele fez. Que ele tomou essa atitude de chamar antes que o homem dissesse alguma palavra. Mas em compensação todos estavam ali em situação e posição voluntária. Mas é fato que ele estava lá, nesse processo seletivo, para saber o seguinte: quem são esses homens que ele vai delegar a responsabilidade de ser a continuidade dele depois que ele subir em ressurreição. Isso é a marca da trajetória da missão do nosso Senhor aqui nesse mundo, que não foi só morrer expiatoriamente pelo pecado da humanidade, mas saber quem eram aqueles que iriam representar a obra dele e a sua continuidade aqui na terra, da qual os tais têm 12 cadeiras para sentar no juízo, quando ele for julgado.